E eu creio que esse ano ainda nós vamos fazer um jejum até às 18 horas. Então, nós precisamos nos separar para Deus. É só na oração, no jejum, que nós vamos ter um equilíbrio e discernimento espiritual para as decisões que precisamos tomar. Para sem pânico, sem desespero, mas com equilíbrio. É muito importante termos equilíbrio nesse momento. Muito importante. Termos equilíbrio nesse momento. Amém? Então, faça esse propósito conosco. Quinta-feira, 6 horas da manhã, começa o nosso jejum do mês de agosto. É o 8º jejum do ano. E bem-aventurado quem está em todos esses propósitos. Tem muito milagre acontecendo nesse jejum. Muito milagre mesmo. E eu estou muito feliz por tudo que Deus tem realizado nesses propósitos. Amém? Meus irmãos, a gente teve Israel, né? Eu vou começar por Israel, que matou o mandante. Ele matou o mandante do ataque nas colinas de Golã neste fim de semana. Segundo a notícia, esse camarada que foi morto, está aqui, ó. O exército de Israel assumiu a autoria do ataque e informou Mirar, o comandante do Hezbollah. Beirute vivia expectativa de possível incursão de Israel em retaliação por morte de 12 jovens nas colinas de Golã pelo grupo extremista. Israel bombardeou Beirute, no Líbano, terça-feira, em resposta ao ataque às colinas de Golã, ocupadas por Israel, que matou 12 crianças e adolescentes nesse fim de semana. O alvo, segundo as Forças Armadas de Israel, era Mushin, comandante do grupo extremista Hezbollah, responsável pelo ataque nas colinas de Golã, um território no sul da Síria ocupado por Israel desde a Guerra dos 6 Dias. A imprensa estatal síria, no entanto, afirmou que uma moradora local morreu e outras 7 pessoas ficaram feridas. O bombardeio ocorreu em um reduto do Hezbollah, em um subúrbio do sul da capital libanesa. Uma forte explosão foi ouvida e uma nuvem de fumaça pôde ser vista subindo do local. E os habitantes do local já havia dias numa expectativa de possível ataque israelense. E aí, irmãos, Israel e Estados Unidos culparam o Hezbollah pelo ataque. E todas, agora presta atenção, eles mataram o número 2, que foi o mandante da morte de 12 pequenos lá nas colinas de Golã. Agora imagine, meu irmão, o irmão Sérgio tirou a palavra da minha boca, a precisão. A precisão. A precisão que é assombrosa. Você vê, eles fizeram um ataque a Israel e mataram 12 pequenos. Pelo jeito, um civil morreu, mas o camarada morreu. O camarada morreu. Então, presta atenção. Eles estavam monitorando, com certeza, via satélite e através de telefones. Alguém aqui assistiu o documentário da morte de Osama Bin Laden? Alguém ouviu o documentário?
como Osama Bin Laden foi encontrado e morto, se é que ele foi morto, mas há um documentário falando. Então, o que acontece? Eles descobriram, através de telefone, um local, presta atenção, um local que Osama Bin Laden poderia estar. E aí existia um código da Al-Qaeda que era usado para falar com Osama Bin Laden e eles ficaram em cima da casa. Então, eles desceram em cima da casa via satélite e ficaram monitorando. Ninguém entrava e ninguém saía ninguém. Tinha pessoas de dentro da casa que nunca saíam. Então, tinha um fluxo de pessoas. E eles ficaram monitorando via satélite a casa. E você sabe como é que eles descobriram que Osama Bin Laden estava lá? Eles descobriram através da sombra. Ele saiu num local para pegar sol e não aparecia ele, mas fez a sombra no chão. E como eles tinham o tamanho de Osama Bin Laden, eles fizeram o cálculo da altura dele, a sombra no chão, e eles falaram, é ele. E aí eles entraram na casa através da sombra e do código do telefone. Então, veja, eles sabem aonde estão as pessoas que querem matar. Olha só, a irmã Luciana Silva assistiu, a irmã Luciana da Flórida, né? Agora, é incrível. É incrível porque existe. Irmãos, é incrível. Talvez eu quero falar sobre isso. Aconteceu aqui no Espírito Santo. Existe um aparelho. Eu não estou lembrando. O nome dele, mas o que acontece? Tem um aparelho espião. Que é assim, irmãos. O meu sobrenome é Cardoso. Então, eles ligam o aparelho e qualquer pessoa que citar Cardoso, automaticamente o aparelho vai monitorar toda a ligação. Toda numa ligação. A irmã Luciana está dizendo que Barack Obama e Hillary Clinton assistiram à prisão de Osama Bin Laden de dentro da Casa Branca. Então, existe um aparelho. Eu vou, por exemplo, Miros. Vamos dizer que o Miros, que Deus guarde o irmão Miros, cubra ele com sangue, mas vou citar o irmão Miros aqui como exemplo. Eles estão atrás do irmão Miros. Qualquer pessoa num raio de quilômetro que eles colocam, pode ser na cidade de Curitiba, Curitiba é região metropolitana, qualquer ligação que cita o nome Miros, eles vão na ligação, rastreiam a ligação e puxam toda a conversa. E o chefe de segurança pública do Espírito Santo estava usando esse aparelho para monitorar o povo. E foi descoberto que ele estava usando esse aparelho para monitorar os oponentes do governo. Então, veja, Israel matou o segundo do Hezbollah numa precisão. Irmãos, olha o que o irmão Sérgio relatou aí, que nem a estrutura do prédio foi danificada. Deus abençoe, irmã Matilde, estou orando pela sua vida. Nem a estrutura do prédio foi danificada. Eles encontraram o camarada, lançaram um míssil e mataram.
Então, olha o contexto de como eles conseguem. Só que a atitude de Israel de atacar, irmãos, todas as embaixadas do mundo estão mandando, eles estão mandando o povo sair de Israel. Eles estão mandando o povo sair com urgência do Líbano, porque o povo no Líbano está gritando nas ruas: morte a Israel. Então, eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que haverá retaliações. Haverá retaliações pelo que aconteceu hoje em Beirute, no Líbano. Então, já começou uma mobilização e o Erdogan vai ser... Irmão, o Erdogan quer ser expulso da OTAN. Escute o que o pastor Carlos falou. Ele quer ser expulso para fazer parte do exército de Gog e Magog. Não tem como ele ser aliado da OTAN e guerrear em Gog e Magog. A Turquia é um dos países de Gog e Magog. Então, presta atenção no que está acontecendo, como é profético o que está acontecendo. Irmão Miros, a irmã Jordânia está dizendo que está conseguindo entrar nos grupos. Como é profético. Olha só, Turquia pode enviar tropas e navios para o Líbano se Israel lançar operação militar. Existe a possibilidade de uma invasão turca de Israel no contexto das recentes ameaças do presidente do país, Erdogan, de intervir na AG entre Israel e o Hamas, disse Alon Liel, artigo representante israelita na Turquia, o artigo do diretor-geral do Ministério, na terça-feira das Relações Exteriores. Ele poderia enviar forças para o Líbano, já o fez no passado, até mesmo enviando destroyers e navios de G para as águas territoriais do Líbano, disse Liel, observando que se algo importante acontecer neste país árabe, Erdogan poderia considerar que qualquer entrada israelense no Líbano Erdogan poderia considerar que qualquer entrada israelense no Líbano está a meio caminho. Acho que deveríamos levá-lo muito a sério, já que ele cumpriu muito das outras ameaças, como suspensão do comércio com Israel, disse ele. Ele também indicou que Erdogan poderia fornecer apoio às forças que lutam contra Israel, seja enviando dinheiro ou contrabandeando através da fronteira com o Egito, enviando os feridos para hospitais turcos e, sem dúvida, encontrará forma de transferir dinheiro para eles, concluiu. No entanto, acrescentou que é improvável que Erdogan, famoso por agir irracionalmente, envie soldados turcos para invadir Israel enquanto o Líbano não estiver envolvido. Isso tudo é hoje. É hoje. E aí, eu digo para vocês, né? Eu digo para vocês que é um cenário, esse apoio da Turquia vai fazer a Turquia ser expulsa da OTAN e vai colocar a Turquia aliada da China e da Rússia. Meu Deus, como é forte, né? Quem conhece de geopolítica e profecia sabe
do que está acontecendo. Sabe do que está acontecendo. Irmãos, o maior termômetro do arrebatamento se chama Israel. E há muito tempo eu digo isso, né? Quando eu prego em igreja, eu falo, se você ouvir a palavra Israel na televisão, assimile ao arrebatamento da igreja. Ligue a palavra Israel à volta de Jesus. E todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, nós estamos ouvindo o nome Israel nos noticiários. Nós estamos ouvindo o nome Israel nos noticiários. Então, Israel é o termômetro da volta do Filho de Deus. Irmãos, tem muita notícia vindo da Venezuela, mas é muita mesmo, né? Alguns já estão declarando uma guerra civil na Venezuela. É uma multidão de pessoas na rua. E eu vou para vocês, né, alguns